Geórgia e Canadá, duas seleções com pouca história no futebol, mas que fizeram boas participações na Eurocopa e Copa América, se tornando as surpresas positivas dessas competições. O que eu vou comentar um pouco no vídeo de hoje é sobre essa campanha nesses torneios e sobre o futuro, tanto da Geórgia quanto do Canadá, e se existe a possibilidade dessas boas trajetórias se repetirem, ou não. Tudo o que aconteceu nesse último mês com ambas seleções foi algo totalmente aleatório e não se repetirá de forma alguma. Fique até o fim do vídeo para vocês tirarem suas próprias conclusões. Logo de cara, eu vou começar falando um pouco sobre o histórico de ambas seleções. A Geórgia fazia parte da União Soviética e desde que ficou independente, ela nunca participou de uma Copa do Mundo e fez sua estreia na Eurocopa só agora na Alemanha, depois de se classificar na repescagem contra a Grécia, numa partida que foi resolvida de forma emocionante nos pênaltis. Dessa forma, os georgianos fizeram história e carimbaram seu passaporte para a fase final da Eurocopa pela primeira vez na história. Sobre o Canadá, em comparação com a Geórgia, eles têm um pouco mais de casca, mesmo não sendo tanto assim. Já chegaram a ganhar a Copa Ouro 2 vezes, que conta com os países da América do Norte e da América Central. Não é querendo desmerecer esses títulos, mas o nível é bem baixo. Basicamente tem os Estados Unidos e o México, vez ou outra Honduras, Costa Rica, e que nem sempre são grandes coisas. É só olhar nessa atual Copa América. Estados Unidos, México, Jamaica e Costa Rica conseguiram passar nem da fase de grupo. Na Copa do Mundo, os canadenses participaram 2 vezes. A primeira vez foi em 86. Saíram na primeira fase sendo a pior seleção do torneio, sem fazer nenhum gol. E na segunda participação agora em 2022, fez apenas 2 gols e nem um ponto, e só não foi pior que o Catar em toda a competição. A estreia da Geórgia na Euro foi contra a Turquia, perderam por 3-1 no estádio do Borussia Dortmund. Na segunda partida, empate contra a República Tcheca, em que a Geórgia teve uma grande chance no último lance, perdendo a oportunidade de conquistar sua primeira vitória na história em uma fase final de Eurocopa. E na última rodada, isso ficaria mais difícil, pois pegariam a seleção mais forte do grupo, Portugal. Mas pela sorte dos georgianos, os portugueses já entraram classificados. Com isso, poupou vários jogadores, mas mesmo assim, o time português ainda era muito forte. O gol muito cedo do Kvaratskhelia, numa jogada do Mikhaltadze, foi vital para a Geórgia se segurar. No segundo tempo, o Mikhaltadze ampliou de pênalti e as boas defesas do Mamardashvili ajudaram a Geórgia a fazer história, conquistando a sua primeira vitória na história na Euro e logo de cara avançaram para as oitavas de final. E nas oitavas, eles enfrentaram a Espanha. A Geórgia foi muito aguerrida durante o jogo, mas não tinha como bater a Espanha, que teve o melhor futebol do torneio. 4-1 para os espanhóis, e mesmo sendo goleado, os georgianos foram recebidos com muita festa em casa e com total merecimento, pois além de conseguir o histórico resultado de oitavas de final, isso veio por meio de um futebol jogado em todos os jogos, claro, de acordo com seus limites. De forma alguma, a Geórgia ficou na retranca à espera de uma bola parada ou algo do tipo, fazendo valer apenas sua participação na Alemanha. Assim como a Geórgia, o Canadá começou perdendo, derrota de 2-0 para a Argentina. Em seguida, os canadenses, com um gol do seu ótimo centroavante Jonathan David, bateu o Peru por 1-0. No último jogo da fase de grupos, um empate contra o Chile já bastava para o Canadá avançar de fase na Copa América, e foi exatamente isso que aconteceu, um 0-0. Com isso, os canadenses avançaram num grupo bem enjoado, com Chile, Peru e Argentina. E mesmo que o Chile e o Peru não estejam em seus melhores momentos, são países que têm bem mais história no futebol em relação ao Canadá. Nas quartas de final, foi a vez dos canadenses enfrentar os venezuelanos. Venezuela, que fez 9 pontos no seu grupo. E no jogo, o Canadá por muito pouco não pagou caro os gols perdidos. E olha, foram muitos gols perdidos. O Canadá saiu na frente com o gol do Sheffield Burg. E o Rondon, num golaço, empatou no segundo tempo para a Venezuela. Nos pênaltis, o Canadá conseguiu passar para enfrentar a Argentina novamente, só que dessa vez nas semifinais. E de novo, os argentinos ganharam por 2-0 do Canadá. E na disputa de terceiro lugar contra o Uruguai, os canadenses estavam ganhando até os 91 minutos, num jogo que eles perderam ao menos 2 chances claras. O futebol não perdoa. E juntamente com a ingenuidade do Canadá, de dar tanto espaço faltando menos de 4 minutos para acabar o jogo, e ainda por cima, deixando Luís Soares sozinho na área para empatar a partida e levar para os pênaltis. Diferentemente contra a Venezuela, dessa vez a sorte não sorriu para o Canadá nos pênaltis e o Uruguai ganhou. Dessa forma, os canadenses ficaram em 4º lugar na Copa América, que foi uma posição muito boa, tendo em vista que os outros 4 países da CONCACAF
não passaram sequer da fase de grupos. Sobre o futuro da Geórgia e do Canadá, é disso que eu vou falar agora. Os principais jogadores da Geórgia ainda são jovens e jogam em grandes ligas, mesmo que em times de segundo ou terceiro escalão, não importa, eles estão num grande centro, com destaques para o goleiro Mamardashvili, que foi o melhor goleiro da fase de grupos da Eurocopa e atua no Valência da Espanha, além do Mikal Tadze, que é o centroavante, e longe de ser um atacante paradão. Ele tem muita qualidade com a bola no pé e fez 13 gols e deu 4 assistências em 20 partidas de Ligue 1 pelo Metz na última temporada. E o principal nome dessa geração da Geórgia foi um dos grandes destaques no último título italiano do Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. E os 3 jogadores têm menos de 24 anos de idade, e além deles, tem outros bons nomes, como o Shakvetadze do Watford e o Kochorashvili do Levante da Espanha. Sendo assim, os comandados do ex-jogador francês Willy Sagnol agora sonham com uma classificação inédita para a Copa do Mundo, que ao meu ver, são vários fatores que indicam que isso é um sonho possível. São os bons jogadores que eu citei, o aumento de vagas para a Copa do Mundo e caso eles entrem em um grupo mais tranquilo nas eliminatórias, as chances para a Geórgia fazer história novamente só vai aumentar. Só que dessa vez, se classificando pela primeira vez na história para a Copa do Mundo. Já o Canadá, por sua vez, já está classificado para a Copa do Mundo, pois ser um dos países sedes. O principal destaque do Canadá é o Alphonso Davies, que joga no Bayern, que muitas vezes joga mais avançado no Canadá devido à sua qualidade ofensiva. Mas não é apenas o Davies que o Canadá tem de interessante, eles têm outros bons nomes, como o volante Eustáquio, que joga no Porto, Jonathan David, que fez ótimas campanhas no Lille, além do Buchanan, que joga na Inter, e do Koné, que joga no Marselha. São outros destaques. E nessa Copa América, eu gostei bastante da participação do Jacob Scheffelburg, que joga pela ponta esquerda e ainda atua pela MLS. Ele tem 24 anos, talvez ele consiga um espaço em um time europeu. E o técnico do Canadá, eu considero ele de um nível aceitável, é o Jesse Marsch, que já treinou o Leipzig e o Leeds. Mesmo não tendo sucesso em ambos clubes, ele teve a experiência de treinar em grandes ligas, e junto com os bons jogadores mencionados, o Canadá espera fazer dessa vez uma campanha decente na Copa do Mundo, diferentemente das suas 2 participações até aqui. E é isso, rapaziada, por hora eu estou encerrando o vídeo sobre os países que foram a surpresa da Eurocopa e da Copa América, na minha humilde opinião. Agora comentem abaixo se vocês têm essa mesma visão sobre a Geórgia e o Canadá, que eles podem aumentar suas histórias no futebol mirando a próxima Copa do Mundo. No mais é isso, pessoal. Até a próxima.